Pessoal, primeiramente obrigado aí, né, pelo o Daniel, o time da GVP aí pelo convite, né, por participar desse evento com vocês. Agradeço a presença de todo mundo e a oportunidade de dividir o palco aqui com o Felipe. A gente se conheceu hoje, né, e vamos interagir aqui, né, Felipe? Vou falar um pouquinho sobre o Grupo AST, né, que é onde eu trabalho, eu represento aqui hoje, e a AST Tech, que é uma vertical de tecnologia que nós temos lá, voltadas não só para sistemas de omnichannel, mas todos os sistemas transacionais da empresa, de RP até PDV, né? E aí isso tem muito a ver também com o que o próprio Felipe vai falar, com a questão de segurança, cibersegurança também, né? Essa questão toda do LGPD, que eu acho que faz todo sentido, né? Isso está em pauta aí nas discussões, né? Essa questão de invasões e tudo mais. E falar um pouquinho, né, do que a gente olhou com relação a essa questão aí do mercado em si do varejo, né? Que a gente pegou uma pandemia no meio do caminho aí, né? E essa pandemia pegou muitas empresas de surpresa, né? Muitas delas não estavam digitalizadas ainda, né? Não estavam preparadas para essa questão do digital, né? De estar com presença digital, de não ter nada pronto para poder atender o seu cliente em todos os canais, olhando, né, o cliente como uma entidade única, né, e não um cliente do atacado, o cliente do varejo, o cliente do online, o cliente como uma única persona, né. E aí a gente, graças a Deus, né, e também com um pouco de visão de futuro, e olhando sempre essa questão, né, de tentar trazer inovação para o grupo, para o mercado, para as discussões que a gente sempre vai, a gente começou a preparar, né, isso já em 2016, 2017, algumas iniciativas voltadas para essa questão da omnicanalidade, já olhando, né, o cliente comprando no online, fazendo todos os processos que a gente hoje faz, que é a questão da prateleira infinita, do pick-up, do shipping, saindo de loja, retirando em loja, né, fazendo entrega no mesmo dia. E aí a gente começou a trabalhar isso internamente muito forte e conseguimos não ser pego de surpresa, né, quando, infelizmente, a pandemia surgiu. A gente já estava preparado para atender nossos clientes e foi, claro, que foi doloroso para todo mundo, porque o online e as lojas todas físicas fechadas, né, o online só operando, ele não representava, né, um percentual muito elevado do faturamento ainda, e todo mundo sofreu com isso. Mas a gente conseguiu, né, escoar estoque de loja, conseguimos atender os nossos clientes, né, e com a utilização da tecnologia. Né, só fazendo, né, um gancho, né, entre o que a Carol falou lá no começo, né, e que o Rafael falou depois também sobre propósito, sobre uma série de coisas, sobre olhar, né, essa questão de gente, né, é uma coisa que a gente também tem isso muito forte lá no Grupo AST, né, por exemplo, a inteligência artificial, hoje, ela está em pauta, né, mas não é uma coisa nova, né, você tem os algoritmos que são usados hoje, e isso há mais de 50 anos já se vem desenvolvendo tudo isso. Hoje ela ficou muito mais próxima da realidade nossa no dia a dia, porque você tem o ChatGPT e outras ferramentas, né, que estão no mercado aí, que você consegue ter o acesso a nós, né, as pessoas comuns do dia a dia que não teriam acesso a isso de uma maneira, né, com uma amplitude maior, porque você depende de muitas máquinas mais poderosas, né. E a questão de gente, né, que eu brinco e brigo muito lá, né, que eu sempre falo para o meu CEO, né, gente boa custa caro, né. Claro que custa caro, mas traz resultado, né. O que eu sempre falo é a mesma tocada, é a mesma coisa, porque a gente sente isso lá na ponta, né. Na área de tecnologia, principalmente, né, eu acho que a maioria delas, mas em tecnologia, você tem muita escassez de mão de obra, né. Então você tem hoje no mercado profissionais, né, que são rasos de conhecimento, né, que não entregam, né, aquilo que você de fato precisa para poder atender seus clientes, até as questões de uso interno, né, com salários elevadíssimos, na verdade, né. Então você tem um cara que é júnior achando que é sênior, né, entregando aquilo que nenhum pleno, né, faria. Então, assim, até muito abaixo de um júnior. Então, assim, é muito complexo tudo isso, né. Sem contar essas questões hoje, né, que todos querem estar em casa, né, no home office, mas não querem ter controle. Então, você coloca algumas ferramentas de controle e você começa a perceber que nem todo mundo está preparado, né, para essa questão de você ter a disciplina de estar trabalhando em casa, naquele horário específico e tudo mais. Então, é um problema ainda, eu acho que, até do ponto de vista legal também, provavelmente a gente deve estar enfrentando algumas coisas nesse sentido, né? E a Ashtec, né, voltando aqui o que a gente tem de tecnologia, a gente se preparou muito para o mercado, né? A gente tem uma empresa de solução, né, voltado para tudo que você tem relacionado com o Omnichannel, desde da integração com a plataforma de e-commerce, seja ela qual for, né? Porque as nossas soluções elas são
do ponto de vista de RP ou de plataforma de e-commerce, elas são agnósticas. Então eu posso me conectar em qualquer provedor, né, em qualquer plataforma de e-commerce, em qualquer RP, porque eu tenho a API aberta, esse é o conceito que a gente usa, tá isso em nuvem, né? Então eu consigo ter ganho, né, em escala com relação a isso e entregar valor lá na ponta para o varejista, né? Então quem tem interesse em fazer o Omnichannel hoje, a gente faz o Omnichannel puro, 100%, com todos os cuidados, né, que a gente teve lá atrás de olhar, né? A gente teve tempo para fazer isso, ainda bem, né, olhando a questão do fiscal, né, que foi uma das coisas que trouxeram aqui, toda essa questão de legislação, né, porque assim, você compra no online, você tem a legislação, né, do arrependimento de 7 dias, que é o Código do Consumidor. Você compra na loja física, o cara passa lá o código no PIN-PAD, você não tem mais arrependimento. O que você tem é o que o mercado traz, né, como boa prática de poder permitir para o cara uma troca, mas não é obrigatório do ponto de vista de lei, né? Porque o cara pegou o produto na mão, ele sentiu aquele produto, você faz para poder engajar e manter o seu cliente, né? E a gente conseguiu fazer tudo isso, né, utilizando os sistemas, deixar tudo isso redondinho, todos os processos, e está implantado nas nossas lojas, né, do Grupo Ache. Eu queria falar um pouquinho de alguns processos, até para trazer o próprio Felipe, eu queria que o Felipe se apresentasse, porque a gente tem, né, que tem que dividir esse espaço. Felipe, fica com a palavra, à vontade, a gente vai depois trocar aqui algumas coisas que a gente combinou. Tá ótimo. Tudo bom? Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Moreira, eu sou sócio de Direito Digital do Raiz Fagundes. Estou muito contente aqui de dividir o palco com o Guga, justamente porque acho que muito do que o pessoal vem falando aqui do nosso escritório, a gente entende o direito como algo fomentador de negócios, tá? Então, o que eu gosto no que eu faço é justamente estar do lado do Google e falar o seguinte: olha, eu quero implementar um serviço, eu quero implementar um produto, vamos viabilizar isso de acordo com a regulação, vamos viabilizar isso de acordo com a legislação. Então, a nossa visão de negócio jurídico é justamente essa, um viabilizador mesmo de negócios, de um fomentador aí de coisas positivas para o cliente. Então, essa dobradinha aqui deu super certo, e acho que a nossa ideia agora é falar um pouquinho sobre transformação digital. O Guga dá ponta aí, acho que do business mesmo, né, do dia a dia aqui corporativo, do que vocês enfrentam, e eu vou trazer um pouquinho aqui da visão jurídica, dos desafios jurídicos que as empresas têm tido com essa transformação digital. Bom, o que a gente sempre... Eu não vou ficar mudando aqui, eu acho que dá para a gente seguir, né? O que a gente olhou sempre lá, são os pilares que a gente sempre tomou cuidado e sempre cuidou muito bem, né? Que são as pessoas, né? Os processos, né? E a tecnologia. Porque essas três coisas elas são fundamentais para que isso aconteça, dessa transformação digital, né? Porque não adianta você ter uma tecnologia de ponta se você não tem as pessoas engajadas para fazer com que ela funcione, né? A gente viveu isso muito no Grupo Ache, né? Por quê? Quando você fala, por exemplo, né, doutor, que você tem, olhando uma loja física, por exemplo, a gente representa algumas marcas aqui no Brasil, né? Uma delas é Kipling, Diesel, Original Penguin, Reebok, né, The North Face, dentre outras marcas que a gente tem no grupo lá. Hoje são 13 a 14 marcas. E você tem, né, um choque de cultura muito grande. Por quê? O cara da loja, né, ele fala que o cliente é dele. O cara do e-commerce, o cliente é dele, né? Só que os caras não olham isso como sendo o cliente da marca. Então foi um desafio muito grande para a gente trazer isso através de treinamento, de exemplo, de estar no dia a dia desses caras falando sobre essa transformação, entendeu? De olhar que no final das contas, né, você tem que atender bem quem? O cliente. Trazendo uma experiência boa para esse cara, né? Dele estar comprando no online, chegar na loja, né? A gente vivencia isso, às vezes ainda quando você tem alguma troca de pessoas que no varejo é muito comum, né? O cara escondeu um produto na loja porque ele acha que vai vir um cliente específico que mandou mensagem para ele e esse produto já está vendido no online. Então acontece esse tipo de coisa, né? A gente tem um saque muito atuante, né? Nesse sentido, que é para poder ficar em cima desses caras, né? Fazendo todo esse trabalho, né, com o nosso cliente final para que a gente tente dar uma experiência boa para ele, né? Não frustrante. O cara chegar na loja, num produto que ele comprou no online, chega lá, o produto está escondido ou ele não está em condições de venda porque o cara não atualizou o estoque, qualquer coisa nesse sentido. Então é um desafio enorme para a gente, né? Você ter essa mudança de cultura, fazer com que o vendedor, né, que o gerente da loja, que o supervisor, entendeu? Que ele se engaje nisso, isso é uma coisa constante. É muito treinamento, é muita visita em loja. Hoje eu vou sair daqui, para você ter uma ideia. Eu estou indo lá para o Catarina, que é o Outlet, para visitar 3 ou 4 lojas nossas,
para olhar estoque, para bater um papo com os caras, para entender quais são as dificuldades, para ver onde a gente pode melhorar, entender o que a gente pode levar para eles de solução, de melhoria de processo, para que os caras possam se engajar ainda mais e entender, né, quais são os desafios que eles têm lá também. Então, é muito interessante isso, né? Isso a gente vê em alguns cases, quando o cara fala de omnichannel, que eles não são omnichannel puro, né? Eu já fiz, quando a gente iniciou esse trabalho, né, de olhar essa questão de você ter o cliente único e fazer com que, de fato, os processos do omnichannel fossem feitos de maneira correta, nós visitamos, na época, a gente fez um tour, assim, por acho que 10 ou 15 empresas que, teoricamente, faziam naquele momento, 2017, 2018, o omnichannel. E a gente chegou a essa conclusão que ninguém fazia o omnichannel de verdade, né? Por quê? Porque você comprava no online, por exemplo, numa Centauro, o CD mandava para a loja. Você ia retirar o produto lá na loja, mas ele não saiu da própria loja, ele saiu do CD para a loja. Aí se você quiser trocar esse produto, você não conseguia, por quê? Porque ele estava amarrado a um outro CNPJ. Aí o cara não conseguia te devolver esse crédito para você comprar um novo produto ou fazer uma experiência, entendeu? Então a gente resolveu essas coisas. Assim, a gente tem uma vantagem, né? Que a gente ainda vai assumir um pouco esses problemas daqui para frente, porque a gente tem um projeto lá de franquia, mas a gente não tem franquia. Então, a grande vantagem que a gente tem no Grupo Asha é que, por exemplo, uma marca minha, ela tem desde a minha matriz, né, que ela pode ser uma importadora, porque eu faço operação fim a fim, né, desde a importação do produto até a distribuição em todos os canais. Pega uma diesel, por exemplo, eu compro produto internacional, eu compro aqui aquilo que eu licencio aqui dentro, como perfume, relógio e outras coisas, né, e os produtos importados, eles vêm e vão para a mesma empresa do mesmo raiz de CNPJ. E quando eu distribuo para minhas lojas físicas, entendeu? Elas são do mesmo raiz de CNPJ. Então é uma transferência, não uma venda. Se você vai lá e compra no online, você está comprando na mesma raiz de CNPJ. Então eu consigo depois, entendeu, fazer esse split de pagamento e também fiscal, porque eu tenho isso mais facilitado, entendeu? E a minha ferramenta permite isso. Então você vai na loja, você recebe esse crédito, entendeu? Tanto no meu site eu digo isso lá. Você pode comprar no online e troncar na loja física, entendeu? E vice-versa. Então você pode chegar com um produto na loja, receber em casa depois esse produto, porque você gerou um crédito lá dentro. E no mundo físico também. Eu comprei na loja ali no PDV e eu posso trocar numa outra loja, né, da rede, porque é tudo raiz do mesmo CNPJ. Então facilita o processo fiscal, né? Mas a gente faz isso, e eu entendo a sua dor. A gente viveu, né, a gente vive isso como consumidor em vários lugares. Quando eu compro em alguns lugares, eu passo pelo mesmo problema, tá? Vamos falar um pouco de segurança, né? E acho que esse é um problema de intersecção mesmo que a gente tem vivido do mundo físico para o mundo digital, né? Hoje é tudo a mesma coisa. O que a gente tem muito de problemas, por exemplo, que aí foge um pouquinho do varejo, mas que a gente vê surgindo o tempo todo, problemas de, por exemplo, contas online. Então, muitos jogadores online que têm contas e adquirem uma série de produtos online. Depois, quando querem algum tipo de reembolso, não conseguem, justamente porque há aí uma questão de termos de uso, em que todos aqueles utilitários que estão nos jogos, eles são meramente são feitos para que você usufrua deles no jogo. Então, a gente vai ver aí, com base nessa transformação digital, uma série de questões que interlaçam, né, a nossa vida no mundo físico com o mundo digital, que acabam gerando problemas jurídicos, né? Então, acho que esse é um exemplo muito claro, né? Então, basicamente, você queria fazer uma troca de uma questão que é bastante trivial para o nosso dia a dia e não consegue por conta de uma diferença de CNPJ. Então, acho que o Omnichannel aí é uma solução que acaba sendo muito viável para esse tipo de problema. Não, sim, com certeza. Você sabe que uma grande frustração, né, que você trouxe aí é essa questão da experiência do cliente, né? Nessa última NRF que teve agora nos Estados Unidos, em janeiro, se falou muito em personificação, ultra personalização, né? A experiência do cliente, você ter lojas que são, né, específicas com todo um aparato tecnológico por trás, para que o cara possa se sentir, né, ali incluído naquela marca, independente do canal que ele esteja comprando. Então, assim, é muito interessante essa experiência, mas você consegue, né, perceber, por exemplo, quem faz esse tipo de visitas, né, que consegue interagir com tudo isso, que vive o varejo brasileiro, né? Os nossos grandes desafios aqui, um deles é a questão fiscal, né? Você tem aqui, eu, por exemplo, no meu grupo, no Grupo Asha, a gente tem loja no Brasil inteiro. Então, do Oiapoque ao Chuí eu tenho loja. Então, cada estado é uma legislação diferente, né?
Então, cada estado você tem lá uma maquininha diferente, você tem alguma coisa que você tem que estar olhando para poder estar dentro da conformidade da lei e tudo mais. Então, assim, é muito complexo operar no Brasil, né? Operar no Brasil não é para amador, né? A gente sempre fala isso, né? E dentro disso, né, alguns anos atrás surgiu a questão da LGPD, né? Que eu acho que é um ponto fundamental aqui também que a gente precisa falar, que um dos pontos de transformação digital que a gente trouxe para o Grupo ASH, que dá para levar isso para o mercado, porque a gente criou uma ferramenta, que é um aplicativo, né? É um app e também funciona isso na web, tudo isso em ambiente de cloud, em nuvem e tudo mais, é a questão do dado, né? Que antigamente você ia numa loja física, né? E em muitas lojas ainda é assim, o cara pega uma fichinha lá, ou o próprio vendedor, ele anota os seus dados, seu CPF, seu dado de nascimento, seu RG, né? O seu telefone, o teu signo, pega tudo quanto é coisa de você, né? E ele anota aquilo numa fichinha, que tem marcas que são mais organizadas, tem uma fichinha, onde você tem os dados do cliente, né? Ou faz isso na própria agenda do vendedor, ou no celular da loja, ou no celular próprio, né? E o que é interessante isso, né? Quando você fala de CRM, né? Quando você fala de relacionamento com o cliente, quando você fala de experiência, né? Hoje você tem ferramentas, né, que cuidam disso para a empresa e faz com que você tenha uma maneira organizada de você se conectar com o teu cliente, né? E aí você tem a GVP que faz isso, né, com o CRM que eles têm, até da questão do atendimento. Tem a própria Dito, né, tem a própria Otto, tem várias ferramentas no mercado, tem a Salesforce, que tem ferramentas em cloud que faz isso de relacionamento, onde você consegue captar o dado. Só que o que esses caras fazem, né, hoje? Eles conseguem captar o dado do dado que foi transacionado. Então, se eu emitir uma nota fiscal, eu tenho o dado do cliente, né? Mas se o cliente foi na loja e visitou a loja, ele é um prospect, ele é um lead ainda. Ah, eu entrei na loja só para conhecer a marca, para conhecer o produto, né? Como eu faço para captar esse dado? Antigamente a gente usava essa fichinha. Então a gente está abolindo tudo isso, colocando, né, essa fichinha, né, nessa tecnologia, para quê? Justamente para que a gente possa, né, solicitar ao cliente a autorização para falar com ele, né? Você permite que eu entre em contato com você oferecendo produto, ou falando de tecnologia, ou falando de algum lançamento? Se esse cara me disser sim, eu falo, me dá seu celular aí, eu vou preencher seus dados aqui, ou você mesmo pode preencher, eu vou te mandar o PIN, né? Você me dá o PIN que você recebeu, eu autorizo aqui no cadastro, você vai poder receber comunicação dessa máquina da loja que você está aqui, por exemplo, uma Reebok minha, e das outras do grupo. Você tem interesse em receber comunicado da Diesel, por exemplo, da Kipling, da Jansport? Ah, eu tenho dessa e tal marca. Você seleciona as marcas e esse cara passa a entrar na base de dados desse CRM que a gente tem, para que ele seja impactado, né, nas regras de relacionamento. Tem marcas que dão, né, algum tipo de incentivo para o cliente, seja um percentual de desconto, um brinde, alguma coisa, e tem marca que não dá nada, né, que simplesmente capta esse dado, guarda ele, criptografa essa informação na nuvem, para que isso não fique ali dentro da loja, numa fichinha, né, espalhada por ali, para que as pessoas possam ter acesso, tirar foto e tal, e levar isso, né, para uma outra, ou até para um concorrente e tudo mais. Porque antigamente você olhava e falava, o vendedor sempre falava o seguinte, o cliente é meu, né? O cliente não é dele, o cliente é da marca, o cliente é da loja. Então a gente tem que cuidar muito dessa informação, por quê? Porque ela é crucial hoje em dia. Se você, né, é impactado sem ser, né, sem você ter dado esse direito de ser impactado, você pode processar a empresa e uma série de outras coisas. Então, aí... Não, acho que esse é um ótimo exemplo de como utilizar a LGPD de uma forma estratégica e objetiva, né? Então, só dando um contexto, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada em 2018 e trouxe aí uma série de questões que norteiam, né, o que é chamado agora de controladores de dados em como gerir os dados pessois, tendo o mercado de consumo um dos mais impactados, tá? Então, lá atrás, quando essa legislação surgiu, o mercado ficou em polvorosa, né, com receio de que o marketing vai acabar, eu não vou poder nunca ter aí um lead qualificado porque eu não posso tratar esses dados dessa maneira. E o que a gente vê hoje em dia são que empresas têm utilizado os dados de maneira correta, quem consegue utilizar os dados de maneira correta consegue maior engajamento com o seu público. Tá? Então, o que a gente vê, por exemplo, é que alguém que dá o seu consentimento para a utilização de dados porque é um amante daquela marca, ou porque se interessou aí com os produtos da marca, ou mesmo com o próprio vendedor, acaba interagindo mais, acaba adquirindo mais produtos e acaba, de alguma maneira, entrando aí nessa base de dados dessa marca de forma consciente e, vamos dizer, de forma favorável, né? Não tem aquele tipo de estresse que geralmente acontece quando você tem a utilização dos seus dados de maneira indevida.
Alguns setores a gente já viu aí que tem dificuldade em implementar isso. O próprio setor de construção civil é um setor que tem muito enraizado, né, aquela questão do corretor, que vai boca a boca, que vai mandando aqueles flyers no seu WhatsApp. Mas o que a gente vê aí é uma maturidade de mercado. No farol, né? No próprio farol. Mas o que a gente vê é uma maturidade de mercado, né, agora pouco mais de 5 anos depois da lei, de que empresas que conseguem, de alguma maneira, fazer essa transformação digital e gerar no seu cliente a vontade de estar na base de dados, acabam se beneficiando disso. E a gente tem uma vantagem, né? Por exemplo, em São Paulo, você consegue... O cliente ele tem a opção de não se identificar, né? E você consegue emitir uma nota fiscal para ele sem identificação até R$10.000. Né? Em outros estados, em cada estado tem um valor diferente, que varia de R$500 até 10.000 aqui em São Paulo. Né? E aí esse cara pode dizer, não quero ser identificado. E tem cliente, por exemplo, que quando não quer ser identificado, ele fala, eu quero que você faça 3 notas para mim. 3 notas de 500 e de R$5.000. Ou 3 notas de R$10.000. Ele não se identifica. Né? Hoje em dia a gente não tem tanto mais recebimento em espécie, né? Hoje mais é Pix, né? Você tem a questão do pagamento por cartão de crédito, às vezes link, né? Essa questão da transferência, então tem uma série de coisas, né? Débito e crédito, tanto no mundo online como no mundo físico, né? E antigamente você tinha muito essa questão do dinheiro, né? Então você tinha muito pagamento em grana. Hoje você não vê muito. Em alguns casos você ainda recebe, dependendo da marca que você está, dependendo do tipo do cliente que tá frequentando essa marca, entendeu? Mas é menos comum, né? Hoje você ter dinheiro vivo no caixa, né, do que ter lá todas as transações online. Então hoje é muito fácil, né, você ser rastreado com relação às questões fiscais, né? Então tudo tem nota fiscal emitida, tudo você tem entrada, tudo você tem saída, né? Então isso é muito importante, né, você ter esse compliance muito, muito certo, para que você não tenha problema, porque, como eu falei, né, a gente tem vários Brasis aqui, né? Então, em cada lugar você tem uma maneira diferente de você emitir a sua nota, a sua tabela de imposto, aquela coisa toda. É bem complexo tudo isso, né? E a tecnologia ela veio para ajudar isso, né, e automatizar todos esses processos, né? Uma coisa que a gente faz muito lá, fortemente também, é o atendimento ao cliente quando você fala do saque, né? No saque, hoje, né, você tem possibilidade de você usar muito a questão de bots, né? Que nada mais é do que podemos chamar aí de uma mini inteligência artificial, porque ele usa machine learning, que a gente fala que é a máquina aprendendo, né, com a reutilização, não é ainda uma inteligência generativa, mas ele através de você colocar algumas lógicas, né, alguns parâmetros por trás, ele consegue fazer isso de maneira repetitiva, né? Então você tem bot atendendo as pessoas, então tem que tomar muito cuidado para calibrar essas coisas, né, porque o bot está te representando, né? A inteligência artificial vai te representar no atendimento. Então, se esse cara fala alguma coisa, né, de uma maneira errada para o teu cliente, isso pode ser usado contra você depois também, né? Então, é muito importante estar muito atento, né, ter muito, muito cuidado com esse tipo de uso dessa tecnologia, com essa automação, né, para que você não seja pego lá na frente depois com uma reclamação, né, de um cliente, seja no Procon, seja no Reclame Aqui, seja numa via judicial, né? Então, assim, a gente tem lá muito cuidado com essas coisas, né, com os scripts que são colocados, como você faz com que ele aprenda, né, para poder falar, para você ter o ganho de escala, né, de atendimento, senão você vai ter que ter milhares de pessoas atendendo, né, os seus clientes. Então, essas tecnologias hoje elas te ajudam muito, mas elas podem ser ensinadas de tal maneira que você tenha um pouco mais de segurança na utilização delas, entendeu? Não, perfeito. E acho que a colocação de que a gente tem vários Brasis aqui dentro do Brasil é perfeita, né? Primeiro, acho que é um ponto muito interessante de falar, a questão do chatbot. A gente está acostumado com o chatbot, acho que em 90% das situações ele auxilia mais do que prejudica, a gente consegue um atendimento eventualmente mais rápido, né? Resolve algum problema mais simples através do chatbot, mas são inúmeros. A gente faz um acompanhamento lá no escritório de atividade legislativa, são inúmeros por ano, assim, não chega a centena, mas são dezenas de projetos de lei que querem obrigar empresas a ter pelo menos um atendente, uma pessoa física, né, um atendente, para substituir o chatbot numa questão envolvendo o saque. Tá? Então, você vê que, ainda que a gente tenha essa transformação digital, né, com o chatbot cada vez melhor também, com a tecnologia sendo melhorada, a gente vê os chatbots cada vez mais precisos.
ainda tem toda essa carga brasileira, né, de que há necessidade aí de algum protecionismo ao consumidor, um protecionismo aí que acaba sendo exacerbado e prejudica aí no final do dia o empresário. Outro ponto que também é muito interessante em falar em projetos de transformação digital é que existem algumas regulamentações que devem ser observadas em projetos de transformação digital. A gente já acompanhou alguns projetos assim lá no escritório, que são basicamente a empresa que sai do mundo físico, né, do mundo analógico, para subir aí uma base de dados, documental para a nuvem, ou para um sistema aí digital mesmo. E há alguns requisitos, como, por exemplo, requisitos mínimos de digitalização de documentos. Tá? Então, se você tem um documento físico, né, e você quer escaneá-lo para mandar lá para o seu banco de dados, existem alguns parâmetros mínimos para que esse documento, eventualmente em um processo judicial, seja aceito como um documento verdadeiro. Então, existem alguns perigos, né, alguns cuidados que vocês devem tomar nesses projetos de transformação digital para que vocês estejam aí em compliance, né, como o Guga disse, num eventual problema que, com certeza, considerando o nosso Brasil, pode surgir. Né? Não, assim, uma coisa que é interessante, né, o que a pandemia trouxe para a gente, né, quando você fala a partir de digitalização de documento, né? Antigamente era um paradigma falar de fazer assinatura digital de documento, né? E com o advento da pandemia, isso foi uma coisa que deu um boom, né? Através de tokenização, obviamente, né? Com certificado digital e tudo mais, que era uma coisa que já vinha, né? Acontecendo aos poucos e tudo mais. Isso acelerou muito fortemente, né? Então, hoje, você fala até de utilização de certificação digital, né? Com tokenização, até em ativos, né? De empresas. Você pode pegar um ativo, né, financeiro e tokenizar esse cara. Né? O mundo está mudando muito para isso. Né? O blockchain tem ajudado muito nisso também, as criptomoedas. Né? E a gente fala muito nessa questão da digitalização quando você olha, né, essa questão da documentação, inclusive a questão de workflow. Né? Quanto isso tem, né, de utilização em alguns sistemas hoje que já tem isso embutido, para que você possa fazer com que os processos fiquem mais ágeis. Né? Então, tudo aquilo que você precisaria fazer, por exemplo, para solicitar uma autorização para qualquer coisa que seja, desde um desconto, uma férias, né, um afastamento, alguma coisa, você pode usar, né, um workflow com tokenização que ele tem validade para que você possa aprovar isso ou não, entendeu? Não, perfeito. E aí, usando esse gancho aqui do Guga, e acho que o Guga é a melhor pessoa aqui para a gente dar sequência nisso, como fazer essa transformação digital com segurança, né? Porque, de novo, a LGPD, a questão de segurança da informação já existia, né? Sempre existiu, empresas aí sempre protegeram seus ativos e seus, vamos dizer, segredos comerciais por conta da concorrência, mas a LGPD trouxe todo um movimento aí de proteção às informações que constam no ambiente empresarial. Né? Como ficar mais digital com segurança, Guga? O que você acha? Cara, é seguir os preceitos básicos, né, de segurança, que é você ter, né, sempre olhar essa questão, né, do indivíduo que está ali, né, seja ele o funcionário, seja ele o cliente, seja um colaborador, seja um de nós, ter acesso à porção da informação que lhe é cabida, né? Nem mais, nem menos. Então, assim, a questão de perfil de acesso, né? A questão de você conseguir identificar essa pessoa, né, como única, né? A questão de você ter duplo fator de segurança, né, para você se identificar numa rede, o single sign-on que a gente fala, né? A questão da criptografia de base de dados, para evitar que essa base de dados seja, de alguma maneira, capturada, entendeu? Ela não consiga ser visualizada, porque você tem uma chave de segurança de alto nível, né? Com nível militar, para que ele demore 300 anos para conseguir fazer a quebra dessa chave, é fundamental, entendeu? Então a gente tem hoje algumas coisas que regulamentam isso, né? Você tem a ISO 27000, né? Você tem algumas ISOs aí, tem algumas NRs também, que falam muito dessas questões quando você fala da segurança do meio, da segurança do dado enquanto ele está no meio físico, né? Você tem a segurança do dado quando ele está trafegando pela rede, né? E você tem a segurança do dado quando ele chega no destino, né? Então você tem várias pontas, né, que você tem que cuidar da segurança da informação. Então, criptografia é uma delas, né? Usar softwares, né, túneis de VPN, que a gente chama de criptografia, para você ter uma comunicação mais segura. Você usar provedores, né, de guarda de dados como a AWS ou como o Microsoft Azure ou o próprio Google, né, para você poder colocar os teus dados, que eles já estão
já estão em padrões internacionais de segurança, do GDPR e tudo mais, que isso está muito mais forte lá fora há muito mais tempo que a gente, né? Que a gente trouxe esse padrão para cá, né? E olhar também a questão do ser humano, né? Então, assim, o que eu sempre falo, né? Porque não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo, né? Não adianta você ter o melhor banco de dados, não adianta você ter nada disso, se a pessoa quiser fazer alguma coisa errada. Ela vai fazer. Então, o elo mais fraco da segurança da informação, né, de qualquer sistema, em qualquer transformação digital, é o ser humano. Então, você nunca vai conseguir contratar o caráter, né? Então, isso, caráter, educação, isso vem de base, né? O que você consegue ensinar é o resto das coisas. Então, toda a parte técnica e tudo mais a gente consegue ensinar. Agora, isso a gente não consegue. Quando o cara quer fazer malandragem, ele vai fazer, né? A gente tem que monitorar para tentar minimizar isso, mitigar os riscos, pegar esses caras e usar como exemplo. Eu sempre falo que eu tenho que pregar na parede, né? Para que as pessoas vejam o que acontece quando você sai fora da casinha, entendeu? Essa é a minha visão. E eu acho também, né, para terminar, né, com relação à transformação digital, a essa questão da inteligência artificial, né, isso não é uma coisa nova. É como a RFID, que já existe há 50, 60 anos, a gente vem usando agora em alta escala, entendeu? Que a gente não tem medo, né? Que eu acho que é uma tendência, não é uma tendência, né? Ele é um fato, né? Que daqui para frente vai ser cada vez mais aplicado e ampliado, não só em atividades repetitivas, né, para automação de processo, mas também em atividades que requer conhecimento e busca de informação. Quando você fala de uma inteligência artificial generativa, que você ensina ela da maneira correta, qual que é a base dela? É a confiança na base de dados onde ela busca informação. Eu não posso pegar ali, entendeu, o ChatGPT por si só e mandar ele buscar na web. Procura no Google e traz para mim alguma informação sobre isso. Ele vai trazer coisas que são reais e coisas que são irreais. Vão ter fake news, vão ter coisas que são inventadas e tudo mais. Então, se eu confio na minha base de informação, eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta, né, com uma altíssima qualidade para me usar num processo decisório, entendeu? Então, assim, nós como profissionais, como executivos, como empreendedores, né, como, sei lá, a gente molda a opinião das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que vender essa ideia como sendo uma ideia do futuro. Então, não é não usar a ferramenta, é como usar. Na minha visão, né, qualquer inteligência artificial você precisa saber perguntar, né? Então, quando você sabe perguntar, sabe fazer as perguntas certas, você tem a resposta correta, entendeu? Perfeito. Não é a tecnologia per se, né? Exatamente. É justamente somos nós. Então, a gente nunca vai deixar de existir nessa cadeia, entendeu? Essa é a minha visão. Então, obrigado, Felipe, obrigado né, você, pela presença comigo aqui no palco. Foi um prazer, uma honra. Obrigado a todos, entendeu? E eu espero, uma próxima vez, a gente poder aprofundar em mais alguns assuntos que a gente possa falar junto aí, tá bom? Para aprendermos juntos. Obrigado, gente. Obrigado, gente.